Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Eu já falei aqui pra vocês em outras oportunidades, como o vídeo de apresentação do canal, que eu sou formado em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campus de Franca, aqui em São Paulo, e também, atualmente, faço mestrado em História Política pela mesma instituição. E aí, muita gente já me perguntou, o que você pesquisa? Faz um vídeo falando sobre a sua pesquisa, eu acho que essa sua pesquisa Collor, mas não sei o que você pesquisa de fato. Então, aproveitando que amanhã eu vou fazer a minha qualificação do mestrado, eu vou usar o canal aqui para fazer uma apresentaçãozinha rápida, para vocês me conhecerem um pouco mais e também saberem o que dá para se pesquisar em Fernando Collor. Antes de seguir, já sabe, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Agora, vamos que vamos. Eu entrei em História em 2015 e eu estava muito na vibe de fazer pesquisa, entrar na carreira acadêmica, desbravar livros e essas coisas, e eu fui muito contaminado pelo mundo político que o Brasil passou entre 2013 e 2014. Eram as épocas das manifestações de junho, eu estava muito interessado, já gostava bastante. Depois veio a eleição maluca de Dilma e Aécio, quando a gente achava que não tinha como piorar os debates, a polarização. E quando eu entrei na faculdade eu já tinha isso em mente. Eu queria pesquisar política, eu queria tentar compreender esse passado recente do Brasil, queria pesquisar Brasil, mas você, se fez história, sabe muito bem o que é isso, ou mesmo outra graduação, a respeito de que você não sabe muito bem o que vai se especializar, você não sabe muito bem o que vai pesquisar. Você está ali, um calouro na faculdade, sendo metralhado por textos, professores um pouco arrogantes e outros que te ajudam, mas você fica um pouco perdido. E aqui não foi diferente. Mas gostar de política ou gostar de um tema, e acho que em história isso é muito importante, não garante muita coisa. Afinal de contas, você tem que recortar. Você tem que recortar o tempo, tem que recortar o tema. E no meu caso, que queria pesquisar Brasil, o passado recente da política brasileira, eu não sabia exatamente o que pesquisar. Tem muita coisa. Partidos políticos, corrupção, fisiologismo, estrutura de poder, Estado, populismo, temas, personagens. É muito difícil você realmente encontrar um orientador que te oriente nisso, bibliografia, fontes. É muito mais difícil fazer uma pesquisa do que parece. Afinal de contas, não é simplesmente você gostar de algo. Ela tem que ter possibilidade. Tem histórias de pessoas que vão fazer pesquisa sobre algo que gostam e acabam extremamente decepcionados. Porque não sabe o que vai pesquisar, não sabe o recorte, não tem bibliografia, não sabe o enfoque direito, a metodologia. E essas coisinhas, mesmo que pareçam muito burocráticas, são vitais para um trabalho. E foi justamente obedecendo essas questões, pesquisando, me encontrando, que no finzinho da graduação, entre terceiro e quarto ano, eu acabei conversando com uma professora minha de ciência política, que acabou virando a minha orientadora, que eu gostaria de pesquisar Fernando Collor de Mello. E é aquilo. Muita gente, quando pensa em Fernando Collor, vai pensar no Caçador de Marajás, no processo de impeachment, nas campanhas eleitorais de 89, nos debates contra o Lula, nos caras pintadas. Mas pouca gente realmente analisa as mudanças estruturais que o Collor prometeu fazer e tentou fazer no governo dele. Pouca gente, na verdade, coloca o Collor como personagem político, analisando, fazendo negociações. Há pouca bibliografia e pouca análise séria das manifestações políticas e como ele joga o jogo político na época dele. Não à toa, conversando com a minha orientadora, eu achei que esse seria o tema perfeito para a minha dissertação, que na época da graduação era uma iniciação científica e agora é meu projeto de mestrado. Não à toa, eu cheguei no título atual, que é o Projeto de Reconstrução Nacional, a Reforma Administrativa no Governo Collor de 90 a 92. Esse tema me possibilita muita coisa. Eu sempre quis analisar a política brasileira, o Estado brasileiro, os mecanismos que fazem os governos agirem, atuarem, fazerem projetos de lei, fazerem reformas. E esse tema me ajudou muito, me possibilitou muita coisa. Eu consigo analisar tanto as histórias dos partidos políticos do Brasil recente, as manifestações políticas, as campanhas eleitorais de 89, os debates, a construção messiânica que Collor vai ter e, principalmente, as tendências liberais e todo o jogo político de reformas que o Collor queria fazer. É muito bacana estudar presidencialismo de coalizão, as questões fisiológicas, o que acontece quando um presidente não negocia com a Câmara, mesmo que ele tenha uma grande votação nas urnas e um grande apelo popular.
é muito bacana e até dá até fazer algumas rimas com o tempo atual. Claro que a gente não faz isso justamente comparando, porque não tem isso de histórias repetir ou a gente usar exemplos do passado para tentar prever os do futuro, mas é muito legal ver como é que algumas manifestações políticas, estruturas políticas acabam coexistindo, meio que rimando entre um governo de 30 anos atrás e um governo de agora. Diz muito sobre o Brasil. E também ajuda muito a lembrar o que foi o Brasil nos anos 80. É entender como é que funcionou o aparato governamental da ditadura militar, completamente técnico-burocrática. Eles queriam, com o poder autoritário que tinham em mãos, levar o Brasil para um mundo de desenvolvimento, futuro, progresso, e a gente sabe mais ou menos no que deu. A dívida externa, a hiperinflação que a gente vai ter nos anos 80, é muito bacana. Isso dá desde os reflexos do congelamento de preços, nas questões políticas e econômicas que vão acabar lá nas eleições de 89, entender o imaginário de ódio ao Estado, ódio aos funcionários públicos, ódio aos serviços públicos, justamente num momento de Constituição de 88, de virada política, de um momento de expansão da democracia. Então é muito bacana entender essas questões e eu levo muito nisso na questão de contexto. É entender o que o Brasil foi, as manifestações econômicas e políticas que a gente tinha, o contexto e como um carinha lá de Alagoas conseguiu, usando muito da sua inteligência de mídia, entendendo como funcionava o ambiente daquele momento, realmente pegando a sorte do momento, a oportunidade que tinha e acabou construindo toda uma campanha eleitoral, regurgitando o que já estava na mídia. O ódio ao Estado, o ódio aos funcionários públicos, o ódio à corrupção. Temas um pouco vazios quando a gente analisa de forma acadêmica, mas que carregam um grande teor no imaginário social. Então é muito interessante e isso que acaba fundamentando a raiz dessa pesquisa. Como um Brasil quebrado, como um Brasil que precisava passar por reformas na cabeça de muitas pessoas, como tudo isso vai fazer com que Collor pegue essas demandas, transforme em plataforma eleitoral e chegue a 90 como presidente. E no meu caso, que estuda a reforma administrativa, que é bem mais específico, eu acabo pegando essa questão da administração pública, como ela se formou desde Getúlio Vargas, e conciliar com os tipos de Estado que o Brasil teve, e principalmente entender que a nossa tradição republicana ela tem esse verniz mais centralizador, com sempre as mudanças vindo de cima, e ignorando de forma legal, no sentido de leis mesmo, as contribuições da sociedade civil, sempre de forma pouco transparente. E é bem interessante ver como isso vai confeccionando o Estado, e a gente vai chegar na década de 80 com um Estado completamente quebrado, falido, endividado, com inflação a 1972% ao ano em 89, por exemplo, e entender como vai acontecer em 90. O Collor é um cara chave nisso porque ele é o cara das reformas. Ele quer fazer uma reforma do Estado, que atingisse tanto o Estado na questão estrutural de Estado, uma reforma patrimonial para entender as propriedades do Estado, que naquela época, nos anos 80, a gente tinha um Estado muito inchado, com muitas estatais, uma prerrogativa muito grande do Estado para prover serviços públicos e ainda uma reforma administrativa. Justamente, e o Collor pensava nisso, para reduzir o déficit público, para você acabar com a mamata dos funcionários públicos, que no caso seriam os marajás, que ele se elegeu justamente querendo combatê-los, assim como também mudar a administração pública. Porque na cabeça do Collor, e também de vários intelectuais que a gente vai ter, para que vão pensar as reformas que vão acontecer, a ideia seria mudar os organogramas, mudar a estrutura do Estado, mudar as funções de cada um, justamente para fazer um Estado mais eficiente, um Estado mais enxuto, um Estado que funcionasse. E é bem interessante ver essa necessidade que tem 30 anos. E justamente tudo ligado a um forte contexto de globalização, de abertura do comércio, de fim de Guerra Fria, de Brasil se alinhar aos países que ganharam, né, os Estados Unidos, essas coisas. E é bem fundamental entender como o Estado vai ser planejado, como o Estado quer ser reformado e, principalmente no caso do Collor, como não vai dar certo nada disso. E é legal ver isso, porque pensa, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Por que a reforma administrativa do Collor não sai do papel, a reforma do Estado dele e inúmeras outras reformas? Envolve muita coisa que eu trabalho na minha dissertação, por exemplo. Envolve entender que o Collor chegou num momento de virada democrática, de fim de ditadura, primeiro presidente civil desde Jânio Quadros, desde 60. E o cara vai negar o Congresso, vai negar os deputados, os senadores, não vai fazer aliança política, vai negar colocar gente no ministério porque ele falava que isso era tomar lá da cá. Então é interessante ver que
Como vai funcionar um presidente que vai tentar fazer reformas sem jogar o jogo político? E aí a gente já vai aprendendo como ele vai apanhar dos deputados, como ele não vai conseguir passar as coisas, como ele vai tentar fazer sempre um discurso perante a sociedade para se validar, apoiar a questão do voto, se falar que ele é o cara eleito pelo povo, que iria salvar os descamisados pobres, ia colocar a elite brasileira junto à elite internacional, que agora ia ter globalização e vitória do capitalismo. Era um cara que queria agradar todo mundo, queria ter conexão forte com a sociedade civil, com o povo em geral, não queria jogar o jogo político. E na prática, gente, era um cara com muita intenção, pegando demanda de muita gente, mas que não sabia direito como fazer as coisas. O Collor sempre vai ser lembrado como o cara que vai tentar fazer as coisas no grito, via medida provisória, não vai conseguir fazer acordos políticos, não vai conseguir fazer maiorias políticas. E acaba que isso ensina uma grande lição sobre como se faz reformas e políticas no Brasil. Como você não pode esquecer o jogo político. Não é que você tem que ser corrupto, não é que você tem que fazer o tomar lá da cá, mas você tem que saber jogar o jogo. E jogar o jogo não envolve demonizar a política, não envolve demonizar a política, os deputados, os senadores, e tentar clamar toda a responsabilidade de mudança para si. E acaba que a gente tem muito de cultura política disso, de ter um Messias, um Salvador que vai levar o Brasil ao progresso. E o Collor é mais um nessa lista. Um cara que merece ser estudado, um cara que merece ser analisado, tanto pelas demandas que ele vai pegar, que dizem muito sobre o Brasil politicamente e socialmente nos anos 80 e 90, e principalmente como ele vai tentar também fazer o jogo político, vai falhar e vai acabar sofrendo um impeachment em 92. E isso aqui, gente, foi uma grande pincelada. Não entrei em temas específicos, não entrei em questão de partido, em negociações mais emprenhadas, é muita coisinha e acho que eu ia perder um pouquinho do ritmo aqui, do flow, vamos dizer assim, para fazer esse vídeo se eu ficasse pegando em detalhes tão pormenorizados. Quando ficar pronto a defesa, a dissertação em si, eu vou disponibilizar ela no canal, nas redes, eu quero que esse conhecimento seja proliferado, eu acho que falta muito conhecimento do que aconteceu do Brasil recente para entender a política atual, as reformas que não vão para frente atualmente, como por exemplo uma reforma administrativa que não vai para frente desde o Collor, e isso tem motivos. Mas acaba que, para quem quiser pesquisar história política, ter um pouquinho de noção de como é abordado isso de forma acadêmica, acaba que é uma pincelada, é um geralzão. E se você quiser que eu fale mais sobre isso, entre em mais detalhes, comenta aí nos comentários, diz se você gostou desse vídeo, se você quiser saber mais sobre essas coisas, e me deseje um pouquinho de sorte que eu vou qualificar em breve, amanhã nesse caso, mas espero ver tudo certo. E galera, muito obrigado pela audiência, semana que vem tem mais. Até lá!